E aí, concurseiro, concurseira, você que está se preparando para o INSS aí não pode perder a dica que eu vou deixar para hoje. Confirmando aí o compromisso que eu assumi com você de nos últimos 10 dias da prova do INSS, está sempre passando alguma dica de direito administrativo que vai te auxiliar a fazer a melhor prova possível. Hoje eu quero falar a respeito de responsabilidade civil do Estado. Nos últimos dias tem chegado várias dúvidas para mim a respeito desse assunto. Então vamos lá. Primeiramente, a responsabilidade civil do Estado também pode aparecer em prova com o nome responsabilidade extracontratual do Estado. Esses dois termos servem para fazer referência ao dever que o Estado tem de indenizar danos patrimoniais ou morais sofridos por particulares em decorrência do desempenho da função estatal. Ou seja, o Estado, quando ele está prestando os seus serviços para a população, ele não pode causar prejuízo para particulares. Se por acaso algum particular sofre um prejuízo, vem a responsabilidade do Estado de indenizar esse particular. Essa responsabilidade que é chamada responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado no Brasil, ela é regulada por 3 teorias. Tem a teoria do risco administrativo, a teoria da culpa administrativa e a teoria do risco integral. Então vamos por partes aí, relembrando o que interessa de cada teoria. A teoria principal, a regra no direito administrativo brasileiro, é a teoria do risco administrativo. Cuidado para não confundir com risco integral. E segundo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Ou seja, ela não depende de elementos de natureza subjetiva para ser configurada. Isso significa que a responsabilidade civil do Estado depende de 3 elementos quando ela é objetiva. Conduta de um agente público, resultado, que é o prejuízo patrimonial ou moral sofrido pelo particular, e o nexo de causalidade, que vai ser a ligação entre a conduta e o resultado. E não é importante, não interessa se o agente público que praticou a conduta agiu com dolo ou com culpa. Por isso que a responsabilidade é objetiva. A análise de aspectos subjetivos, coisa que estava passando na cabeça de quem praticou a conduta, não interessa. Então lembra lá, conduta, ação de um agente público, resultado, prejuízo patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Eu quero também deixar um alerta aí a respeito da conduta. A conduta tem que ser uma ação de um agente público. Essa regra, a princípio, ela não é aplicada para omissões. Quando o Estado se omite, aí é utilizada a teoria da culpa administrativa. Então a gente tem que fazer essa distinção. Quando a conduta é uma ação, responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Quando a culpa é uma omissão, a gente vai estar diante da responsabilidade subjetiva e aí a teoria da culpa administrativa. Agora um detalhe, se a questão de prova disser que o Estado está no papel de agente garantidor, ou seja, ele assumiu o dever de proteger aquela pessoa que foi prejudicada, nesse caso a responsabilidade do Estado vai ser objetiva, com base na teoria do risco administrativo, seja em decorrência de ação ou de omissão. Então, para organizar a coisa, se a questão falar em ação, risco administrativo. Se ela falar em omissão, culpa administrativa. E se ela falar em omissão, só que o Estado como agente garantidor, aí a gente vai ter novamente a teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva. Essa regra da responsabilidade objetiva, balizada aí pela teoria do risco administrativo, segundo a Constituição Federal, é aplicada para todas as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Municípios, DF e também autarquias e fundações públicas criadas por lei, e também para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Aí a gente vai ter as empresas públicas, sociedades de economia mista. Agora detalhe, empresa pública e sociedade de economia mista tem de 2 tipos. Tem a que presta serviço público e a que explora atividade econômica. Essa regra é aplicada só para a empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público. Se ela explorar atividade econômica, aí ela vai ter responsabilidade subjetiva, igual qualquer empresa privada. Além da empresa pública e da sociedade de economia mista que presta serviço público, também se submete a essa regra as concessionárias, permissionárias e autorizatárias, as empresas privadas aí que estão na prestação do serviço público. E por fim, a teoria do risco administrativo admite causas atenuantes e causas excludentes. Causa excludente é aquela situação que exclui a responsabilidade do Estado. E como causa excludente, a gente tem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito e a força maior.
E como causa atenuante da responsabilidade civil do Estado, a gente vai ter a culpa concorrente da vítima. A vítima está um pouco errada na história. Então veja bem que interessante. A responsabilidade objetiva do Estado independe da culpa do agente público. Não interessa se o agente público agia com dolo ou com culpa. Agora, a culpa da vítima, ela pode interferir na coisa. Se a vítima é totalmente culpada, não tem responsabilidade do Estado. Se a vítima é parcialmente culpada, vai ter uma divisão do prejuízo entre a vítima e o Estado. Essa foi a teoria do risco administrativo. Agora vamos para a teoria da culpa administrativa. Segundo essa teoria, a responsabilidade do Estado é subjetiva. E essa teoria é aplicada quando a conduta do Estado é uma omissão. Só lembrar disso. Se tiver uma omissão estatal e essa omissão estatal causar um prejuízo a um particular, esse particular vai ter direito a ser indenizado, só que nesse caso ele vai ter que comprovar se o Estado agiu com dolo ou com culpa. E na teoria da culpa administrativa, existe aí uma causa excludente, que é o caso fortuito e a força maior. E para fechar, a última teoria é a teoria do risco integral. Segundo a teoria do risco integral, o Estado se responsabilizaria civilmente em decorrência dos eventos que se enquadrem nela, independentemente de culpa de particular. Não tem excludente, não tem atenuante na teoria do risco integral, é assim que ela funciona. E a teoria do risco integral ela é bastante criticada, os doutrinadores não se acertam totalmente a respeito do fato dela ser ou não aplicada no Brasil. Só que olha só, se seu concurso é da CESP-UNB e a CESP disser que a teoria do risco administrativo é aplicada para danos nucleares, considera certo. É assim que o CESP vai. Para a galera do INSS, a prova é do CESP, segue essa regra aí. Se falar em dano nuclear, teoria do risco integral, nesse caso a responsabilidade objetiva também, mas não tem causa excludente e nem causa atenuante. Bom, encerro por aqui esse vídeo, espero que ele ajude você aí a conseguir gabaritar a questão de responsabilidade civil que aparecer na sua prova. Eu sei que o vídeo está um pouquinho corrido, então recomendo que você assista várias vezes, se for o caso, e vá fazendo anotações aí. Eu garanto para você que eu falei aqui o que é suficiente para você fazer a melhor prova de responsabilidade civil do Estado. Pode confiar em mim. Amanhã nos encontramos novamente, até mais e boa preparação.